Olá, meu amigo, minha amiga, estamos aqui de volta na leitura do nosso livro maravilhoso, best-seller do The New York Times, Hábitos Atômicos. E eu convido você a adquirir este livro através do link da descrição ou do QR Code aqui acima. Vamos lá? Vamos fazer a nossa leitura? Então, vamos ao capítulo 4, vídeo número 11, o homem que não parecia bem. O psicólogo Gary Klein, certa vez, me contou a história de uma mulher que, depois de trabalhar anos como paramédica, surpreendeu a todos em uma reunião de família. Assim que chegou, olhou para o sogro e disparou: "Não gostei da sua aparência." O sogro, que estava se sentindo perfeitamente bem, respondeu em tom de brincadeira: "Bem, eu também não gostei da sua." "Não", insistiu ela, "você precisa ir para o hospital agora." Poucas horas depois, o homem enfrentava uma cirurgia salvadora após um exame revelar que ele tinha um bloqueio em uma artéria importante e corria risco imediato de sofrer um ataque cardíaco. Sem a intuição de sua nora, ele poderia ter morrido. O que a paramédica viu? Como previu o iminente ataque cardíaco do sogro? Quando as principais artérias estão obstruídas, o corpo se concentra em enviar sangue para órgãos essenciais em detrimento das áreas periféricas e próximas da superfície da pele. O resultado é uma mudança no padrão de distribuição de sangue na face. Depois de muitos anos trabalhando com pessoas com insuficiência cardíaca, a mulher havia, sem saber, desenvolvido a capacidade de reconhecer esse padrão de imediato. Ela não conseguia explicar o que percebera no rosto do sogro, mas sabia que algo estava errado. Há histórias semelhantes em outras áreas. Por exemplo, analistas militares capazes de identificar qual bip em uma tela de radar é um míssil inimigo e qual é o avião da própria frota, embora ambos viajem na mesma velocidade e altitude e pareçam idênticos ao radar em quase tudo. Durante a Guerra do Golfo, o tenente-comandante Michael Healy salvou um porta-aviões de guerra ao ordenar que um míssil fosse abatido, apesar de o míssil ser exatamente igual aos aviões do próprio navio no radar. Ele tomou a decisão correta, mas nem os oficiais superiores conseguiram explicar como ele fez isso. Sabe-se que curadores de museus são capazes de distinguir entre uma obra de arte autêntica e uma excelente falsificação, mesmo que não lhe digam com exatidão quais detalhes os fizeram chegar a essa conclusão. Radiologistas experientes conseguem analisar uma tomografia cerebral e prever a área em que ocorrerá um derrame antes que quaisquer sinais óbvios sejam visíveis para o olho destreinado. Já ouvi falar de cabeleireiros que percebem se uma cliente está grávida com base apenas na textura de seu cabelo. O cérebro humano é uma máquina preditiva. Ele absorve continuamente o entorno e analisa as informações que encontra. Sempre que você experimenta algo repetidamente, como um paramédico observando pacientes com ataque cardíaco ou um militar que visualiza mísseis, seu cérebro começa a perceber o que é importante, classificando os detalhes, identificando os estímulos relevantes e catalogando as informações para o uso futuro. Com prática suficiente, você consegue captar os estímulos que predizem certos resultados sem pensar conscientemente nisso. Automaticamente, seu cérebro codifica as lições aprendidas através da experiência.
Nem sempre conseguimos explicar o que estamos aprendendo, mas o aprendizado acontece ao longo do caminho e sua capacidade de perceber os estímulos relevantes em uma determinada situação é a base de todos os seus hábitos. Subestimamos o quanto nossos cérebros e corpos fazem sem pensar. Você não diz a seu cabelo para crescer, coração para bater, pulmões para respirar ou a seu estômago para digerir. E, no entanto, seu corpo lida com tudo isso e muito mais no piloto automático. Você é muito mais do que seu eu consciente. Analisemos a fome. Como sabe quando está com fome? Você não precisa ver um cookie na bancada da cozinha para perceber que é hora de comer. O apetite e a fome são governados de forma não consciente. Seu corpo tem uma variedade de ciclos de feedback que gradualmente o alertam quando é hora de comer e que acompanham tudo o que acontece a seu redor e dentro de você. Os desejos surgem graças às substâncias químicas que circulam pelo corpo. De repente, você está com fome, mesmo sem saber o que estimulou. Esse é um insight mais surpreendente sobre nossos hábitos. Você não precisa estar ciente do estímulo para o hábito começar. Você pode perceber uma oportunidade e agir, sem se conscientizar dela. É isso que torna os hábitos úteis. É também o que os torna perigosos. À medida que os hábitos se formam, suas ações emergem sob o comando de sua mente automática e não consciente. Você repete velhos padrões antes de perceber o que está acontecendo. A menos que alguém lhe mostre, você não consegue notar que cobre a boca com a mão sempre que ri, pede desculpas antes de fazer uma pergunta ou tem o hábito de terminar as frases de outras pessoas. E quanto mais repetir esses padrões, é menos provável questionar o que está fazendo e por que está fazendo. Certa vez, ouvi falar de um balconista que foi instruído a cortar ao meio cartões presente vazios depois que os clientes gastassem todo o saldo. Um dia, vários clientes pagaram com cartões presentes em sequência. E quando a pessoa seguinte se aproximou, o funcionário passou o cartão de crédito do cliente, pegou a tesoura e o cortou ao meio, totalmente no piloto automático. E só depois viu o cliente atônito e percebeu o que acabara de acontecer. Outra mulher que conheci em minha pesquisa foi uma ex-professora de pré-escola que havia mudado para um emprego corporativo. Mesmo trabalhando com adultos, seus velhos hábitos não abandonaram. E ela perguntava aos colegas de trabalho se tinham lavado as mãos depois de ir ao banheiro. Também soube da história de um homem que passou anos trabalhando como salva-vidas e sempre que via uma criança correndo gritava: "Caminhe!". Com o tempo, os estímulos que acionam nossos hábitos se tornam tão comuns que ficam invisíveis. As guloseimas no balcão da cozinha, o controle remoto ao lado do sofá, o telefone em seu bolso. Nossas respostas a essas sugestões são tão arraigadas que parece que a vontade de agir vem do nada. Por isso, devemos iniciar a mudança de comportamento com consciência. Antes de construirmos novos hábitos de forma efetiva, precisamos entender os atuais. Isso é mais desafiador do que parece, porque uma vez que um hábito esteja enraizado, é, na maior parte, não consciente e automático. Se um hábito permanece sem sentido, você não pode esperar para melhorá-lo. Como o psicólogo Carl Jung diz, até que transforme o inconsciente em consciente, ele direcionará a sua vida e você o chamará de destino. Comenta aí o que você está achando desse capítulo. Você tem hábitos automáticos? Você já parou para perceber esses hábitos na sua vida? Comente aí quais são seus hábitos automáticos. A gente volta na próxima leitura da parte 2 do capítulo 4. Deus abençoe a sua vida.
Aqui, você será acompanhada de perto, com estratégias práticas para vencer velhos hábitos e construir uma nova rotina. Junte-se a mulheres vencedoras como você, que estão superando limitações e bloqueios, e descubra o poder de uma verdadeira revolução que começa dentro de você. Venha com a gente e transforme sua vida hoje mesmo, porque juntas somos mais fortes.